Fala, torcedor, tudo bem com você? Bora falar de futebol aqui nesse canal, começando mais um pré-jogo. E esse jogo é quente, viu? Promete demais. Mais uma vez, tem aí mais um clássico das emoções nessa temporada, é o terceiro, tá? Já foram dois clássicos com a vitória do Náutico e esse tem um gostinho a mais, tem um molho a mais. Quem vencer, no caso o Náutico, se vencer, vai direto para a final do estadual, ou seja, vai duelar contra o Sport. Se for o Santa Cruz, o vencedor pelo placar de 2-1, o Santa terá que disputar pênaltis. Se for 2-0, o Santa estará classificado. Então, é um clássico que promete muito, que tem a sua importância. Não é à toa que essa temporada, né, esses clubes vêm se enfrentando, né, com mais frequência. Eu falo o Náutico e o Santa Cruz, Santa Cruz e Náutico. Nesse caso, o Náutico só foi como mandante, como visitante, né? É a primeira vez que o Náutico vai jogar como mandante, tá? Nessa temporada no campeonato estadual, até porque essas duas equipes só se enfrentam mesmo no campeonato estadual, não tem como se enfrentarem no nacional, uma vez que o Náutico está na Série B e o Santa Cruz está na Série C, retorna nesta temporada. Mas esse jogo promete muito. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo, tá, gente? A sua curtida, o seu comentário, você compartilhar com outras pessoas. E se inscreva, tá? Vamos à luta aqui na plataforma, porque já temos mais de 1.500 inscritos. A gente quer chegar a 2.000, mas para isso temos que chegar a 1.600. E para chegar a 1.600, a gente precisa que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comenta, ofereça também para outros, para os seus amigos. Fique à vontade para dar essa moral aqui no nosso conteúdo aqui no canal MOTV. Esse você não se engana. MOTV, que é o canal do Moisés Oliveira TV aqui no YouTube. E bora falar do clássico que promete, tá? Tem jogadores que são dúvidas pelo lado do Náutico. No Santa Cruz fica a interrogação de como será essa montagem aí do Fábio Cortez, né? Se ele vai mandar a campo a mesma onzena, se ele vai fazer alguma mudança no ataque, que é o setor que está sendo mais muito criticado pelo torcedor, e é natural, tá? Porque o ataque do Santa não está conseguindo entregar, então as críticas, elas são justas e que o Santa consiga, de alguma maneira, dar uma volta por cima. Mas é bom que a gente ressalte aqui que o Santa Cruz só tem realmente esses atacantes. Quirino, Renato, o Ariel que não joga, quem mais? Aí tem o menino da base, né, o Vini Ora, tem o Ryan, creio que é esse o nome dele, se não for, me perdoe. Enfim, é muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. O Santa precisa reforçar para esse ataque. Trouxe agora o menino, o Heron, né? Mas está treinando e também não pode jogar no campeonato estadual, até porque quando ele chegou, a notícia vazou no dia do jogo do Santa Cruz contra o Náutico, na primeira perna das semifinais. E ali ele já tinha treinado e tudo mais, mas o atleta não pode ser inscrito. Então, esqueça esse atacante. Aí é para a Série C. E veja, o Santa tem um jogo, né, no dia 5 de março contra o Souza, pela Copa do Brasil. Então, se o Santa hoje é eliminado pelo Náutico, o Santa hoje é 22, vai ficar mais de 10 dias se preparando para a partida contra o Souza. E depois vai ter outro intervalo, ou seja, se não vencer o Souza, o Santa corre o risco de passar um mês treinando, porque o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série C acontece no dia 5 de abril. No caso, é a primeira rodada. Não quer dizer que o Santa vai jogar no dia 5 de abril. Tá? Então veja que pode ter um hiato aí muito grande. É bom? De alguma maneira pode ser bom, mas o bom mesmo é jogar. O bom mesmo é ter a presença do seu torcedor. O Santa nem está tendo, né? No Arruda, também outra história, o Santa vai, a partir de segunda-feira, vulgo amanhã, iniciar as obras emergenciais no Arruda para ter o Arruda liberado. Foi aquilo que eu falei aqui, né, torcedor? Você vai lembrar que eu havia conversado com pessoas de Santa Cruz e que eles me garantiram que eles estavam correndo para liberar para a Série C. Mas para o Campeonato Pernambucano, não. Mas enfim, vamos falar do jogo, né? Já estou falando do jogo também. E para a partida de logo mais,
às 18 horas. Jogo que promete muito, tá? É um jogo que tem aí esse ar de decisão, e é uma decisão. A gente pode ver o Náutico, vou começar falando do mandante, a gente pode ver o Náutico com algumas mudanças. E aí são mudanças que a gente viu no primeiro jogo, quando teve as lesões, tanto do zagueiro Matheus Silva, como também do goleiro Muriel. No seu lugar entrou ali o Gaston Guruceaga, e no lugar do Matheus Silva entrou ali o Wanderson. Se caso se confirme, como o próprio treinador Guilherme dos Anjos falou na coletiva, que os atletas eram tratados e são tratados como dúvidas, porque a onzena só sai uma hora antes da partida, ou seja, às 17 horas de hoje, a gente vai ver uma mudança na defesa. Para o meio-campo, torcedor, não vai ter mudança, porque o Náutico, pelo menos, não tem nenhuma ausência, não tem nenhum problema para esse setor do meio de campo. E aí teremos no setor do meio de campo o Samuel, o Anderson e o Dodô. Tá? E o ataque também é aquilo ali, Vinícius, Paulo Sérgio e Todinho. A questão está mesmo na defesa do Náutico. O problema hoje, a pedra no sapato de Guilherme e também de Hélio, é a defesa. Porque, veja, o Wanderson, ele consegue entregar. Ele consegue entregar. Porque pode ser o Índio também, menino da base. Mas quando a gente desvia o olhar e vai para o gol, eu não achei o Gaston seguro. Não sei se é ritmo de jogo, não sei se é falta de entrosamento, que para goleiro, querendo ou não, é bem mais difícil, né? O goleiro só entra em caso muito, mas muito extremo, que foi o caso do Muriel, que sofreu a lesão. E eu não sei se é uma falta de ritmo. Apesar que ele faz uma grande defesa, o torcedor vai lembrar que ele fez uma grande defesa na cobrança de falta do William Júnior. No segundo tempo, o William bate por fora da barreira e ele faz uma grande defesa. Mas, de qualquer maneira, eu não vi essa segurança no goleiro. Tá? E eu não vou criticar o goleiro. Não vou, até porque o Náutico venceu, né? Mas, querendo ou não, é uma pedra no sapato de Hélio. E também, se confirmando a ausência do próprio Muriel, podemos ter no banco, ou até mesmo teremos no banco, porque ele até postou no Instagram que está relacionado, independente se o Muriel vai ou não, o Nicolas Alves. Quem é Nicolas Alves? Garoto de 18 anos, da base do Náutico, jogou o campeonato, a Copinha, esteve no título do ano passado do Sub-20, chegou no Náutico em 2022, veio do Vasco, tá? Foram 3 temporadas no Vasco, jogando no Sub-20, 15, 17 e Sub-20. Depois passou pelo Nova Iguaçu e em 2024 está no Náutico, chegou no Sub-17, passou pelo Sub-20 e, como dito agora há pouco, no ano passado teve uma minutagem muito alta, 22 jogos, e nessa temporada realizou 3 partidas na Copinha, tá? Então, esse jogador de 18 anos está relacionado para o duelo contra o Santa Cruz. Independentemente se o Muriel vai estar lá ou não. Se o Muriel vai ser reserva, se vai ser titular, se o Gaston vai ser reserva. Independentemente disso, o Nicolas Alves, goleiro do Sub-20 do Náutico, está no banco hoje. E um detalhe importante aqui para a gente adiantar mais esse vídeo. O Náutico, no jogo contra o Santa Cruz, no primeiro jogo, por muito pouco, não teria perdido os 2 jogadores. O titular e o reserva. Por quê? Na primeira jogada dividida do Gaston, o Quirino pegou praticamente quase no tornozelo do Gaston. E assim, o Quirino deveria ter sido expulso. Ou até mesmo ser divertido ali com o amarelo. E não foi. Tá? E o Gaston ficou lá caído. Torcida do Náutico, tenho certeza, botou a mão no coração e começou a orar, porque não tinha ninguém para o gol. E era o primeiro tempo. Você já imagina, se o Náutico perde o Gaston, quem seria o goleiro? O Náutico queria jogar com um goleiro improvisado. Todo o restante do primeiro tempo e todo o segundo tempo. E aí, meu amigo, ia ser bronca, viu? Ia ser bronca. Porque teria que ter um goleiro improvisado. E é um erro da comissão técnica, de levar apenas 2 goleiros. Tem que levar 3. Tem que levar 3. E num jogo que a bruxa estava solta pro lado do Náutico, enfim, o Náutico passou ali de ter o Gaston também lesionado. Graças a Deus não aconteceu, porque a gente não torce para a lesão de ninguém. E assim, e o Quirino foi bem responsável também, né?
Tem uma entrada ali no goleiro. E aí, vamos ver a provável escalação do Náutico, né, para o jogo de hoje. O Hélio dos Anjos joga daquele jeito mesmo, num 4-3-3, atacando o adversário, subindo as linhas, vai sufocar o Santa Cruz, não vai jogar jamais por uma bola, não vai, não é a característica do Hélio, do Guilherme, não é, tá? Então teremos um jogo bem movimentado, né, mais de 13 mil ingressos vendidos, já tem o setor Caldeirão que está esgotado, outros setores estão próximos também ali do seu esgotamento, ou seja, é Caldeirão, meu amigo. No jogo contra o Sport, o Náutico teve, nos aflitos, 13.869. Estou falando aqui de cabeça, tá? Estou lendo nada aqui, não. E já vendeu mais de 13 mil. Ou seja, teremos recorde de público nos aflitos, tá? Nos aflitos, hoje. Porque já, com certeza já passou de 13 mil. Então, tenha certeza que vai ser um verdadeiro caldeirão e o Santa vai ter que lidar com esse caldeirão de logo mais. Só reforçando, Muriel e Matheus Silva, né? Vai ter essa dúvida, mas eu acho que não vão para a partida, eu já falava sobre isso, tá? Sim, outro detalhe importante, tá? Que a gente precisa trazer aqui, outras ausências para o jogo de hoje são ali do Felipe Saraiva, que sentiu dores, tá? Musculares no treino de ontem, de sexta na realidade, e o atacante Jonas Toró segue fora. Era uma expectativa para ter. A novidade mesmo é o Saraiva, né, fora desse jogo. E aí, no banco, o Hélio perde força, tá? Porque não tem o Saraiva, que é o substituto de imediato ali do Todinho. E não tem também o, 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 o Jonas Toró, tá? O Jonas Toró. Tá? Então, perde força. Outro detalhe é a dúvida nessa lateral direita. Se será o Arnaldo, que já está recuperado, tá? Mas deve ser titular. Ninguém sabe se ele vai continuar na reserva ou o Reginaldo vai entrar de frente. É uma dúvida. Mas, tirando isso, o Náutico vai para cima. Volto a dizer, perde força na reserva, tá? Saraiva é um bom jogador e Jonas Toró também é importante, mas não deve ter esses dois atletas para a partida de hoje. Provável escalação do Náutico: Gaston Guruceaga no gol. A lateral direita, a dúvida, Arnaldo ou Reginaldo. Se eu fosse apostar aqui, eu iria de Arnaldo. A dupla de zaga, Wanderson e Igor Fernandes. E a lateral esquerda com Yuri Silva. O meio-campo com Samuel, Wendson, Dodô. Ataque com Todinho, Paulo Sérgio e Vinícius. Então, essa deve ser a provável escalação do Timbu para duelar contra a equipe do Santa Cruz. E falando do Santa Cruz, que agora é o nosso ponto de ataque nesse vídeo, nosso ponto aqui onde iremos falar, o Santa também tem alguns problemas para o jogo de hoje, torcedor. A dúvida, não é a dúvida, mas é a certeza. William Alves e Ariel estão fora desse confronto, tá? Iniciaram ali a transição, tá? Até foi uma transição, principalmente pelo parte ali do William Alves, mais cedo, né? Essa transição, ela já iniciou, essa transição física, mas estão fora desse confronto, tá? E o que o Santa tem que fazer hoje? É atacar os espaços que o Náutico cede. Agora, se for atacar esses espaços, precisa ser eficiente, tá? Eu confesso, torcedor, que para o jogo de hoje eu não iria com o Quirino. Eu iria com o Vini Ora. Talvez o Renato entre de frente, no lugar do Vitinho. O Vitinho demorou para jogar, ele jogou no segundo tempo. Acho que no segundo tempo ele desempenhou mais, ele entregou mais, tá? Outro atleta que foi bem foi o Castilho, atacante da base do Santa Cruz, mas não vai entrar de frente, isso é quase que certeza, né? Esse atleta não vai entrar de frente. Enfim, creio que o Vitinho hoje não entra de frente, o Renato deve ser o titular, você tendo ali Renato e Quirino, mas o Quirino tá muito mal, né? Apesar de estar mal, ele é o artilheiro do Santa Cruz. 4 gols marcados. Tem um gol a menos do que o Paulo Sérgio, que é o artilheiro do campeonato pernambucano. Mas assim, o Santa precisa explorar esses contra-ataques. O Náutico, quando ataca, vira e mexe, o Náutico ataca num 3-2-4. Não, melhor, num 4-2-4. Em alguns momentos o Náutico ataca assim. Por quê? O Toró, o Dodô, isso eu observei no jogo, tá, gente?
O Dodô, ele faz uma movimentação por dentro que dá a ele a possibilidade dele pisar na área. O gol que o Náutico faz é com a participação do Dodô e do Igor Fernandes, que estava dentro da área. Claro que foi ali uma questão de jogo, uma cobrança de falta, a gente entende, o cara cobra a falta, aí tem aquela pressão, e o, o Dodô ele fez essa movimentação. Ele é muito rápido, ele fica ali na linha de intermediária, ele dá um toque para trás, o Igor melhora ali, né, a condição do passe, dá um toque lindo, e o menino Paulo Sérgio pega de primeira e faz um golaço praticamente no ângulo do Santa Cruz no primeiro jogo. Então, o Náutico tem essa forma de atacar. Às vezes o Náutico ataca assim. E por atacar dessa maneira, o Náutico dá muitos espaços, porque também os seus laterais, né, eles sobem muito. Porque eles querem fazer essa dupla ali se aproximar dos extremos. Tanto o Arnaldo ou o Reginaldo pela direita, como também o Yuri pela esquerda. Tá? Então, esses jogadores sobem, fica ali só dois zagueiros que sobem um pouco mais, e os volantes, eles passam a ficar praticamente naquela meia-lua da grande área em alguns momentos, porque eles sobem muito. E com isso, nasceu o gol do Decisão. Numa cobrança de escanteio, estava todo mundo lá. No bate-rebate, no contra-ataque, aí o Decisão fez o gol. Por quê? O Decisão teve as melhores oportunidades no jogo que perdeu para o Náutico, nos contra-ataques, porque o Decisão soube explorar isso muito bem. E o Fábio Cortez precisa saber explorar isso. Agora, os seus atacantes precisam também ser eficientes. Tá? Veja o que eu estou explicando aqui. Detalhando. Por quê? Quirino até fez isso com o William Júnior no primeiro jogo. Mas ele marcou um gol, que foi anulado. Eu tenho minhas dúvidas. Mas o Santa não soube explorar esses contra-ataques. E a partir do momento que o Náutico dá espaço, dá brechas, o Náutico também se recompõe muito rápido. Tá? Porque são espaços que os seus treinadores conhecem e, por conhecerem esses espaços, eles trabalham com, olha, a gente tem esses espaços aqui, se a gente perder a bola, a gente precisa atacar o adversário de uma forma que ele não construa, que ele não consiga chegar no nosso campo de defesa. Então, isso é um trabalho muito forte, e que exige muita força física e que também, pelo lado do adversário, exige muita eficiência e inteligência. E o Santa Cruz vive um momento muito complicado. Tá? O favorito para o jogo é o Náutico, apesar que o Náutico não quer esse favoritismo, né? Oh, não quero esse favoritismo. Mas sim, isso é fato, está aí, está na lei de Newton. de Newton. Mas assim, o Santa pode explorar isso muito bem. E o Santa conseguiu jogar em alguns momentos com o Náutico dessa maneira. E se o Santa faz um gol no Náutico, vai obrigar o Náutico a sair mais um pouco. Se faz um segundo, o Náutico entra em desespero. Tá? Então, eu espero um jogo bem movimentado hoje. Para mim, o favorito é o Náutico. Volto a dizer, falei isso na primeira partida. Falo agora novamente, sem nenhum medo de errar. Tá? Errar em questão assim, de saber que o Náutico é favorito. Mas o Santa pode tirar proveito disso. E quem sabe pode chegar ao gol. Tá? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A onzena do Santa Cruz é aquela interrogação lá no ataque, mas eu iria de Vini Hora. Você pode até me achar louco, mas eu iria, sem nenhum medo. Mas eu creio que isso não vai acontecer, então ele deve jogar mesmo num 4-4-2, tendo 2 meias e jogando ali com o Quirino. Eu creio que o Vitinho é que sai e a entrada ali do Renato. Provável escalação do Santa Cruz para esse jogo: Rock Kennedy, Matheus Vinícius. Matheus Vinícius precisa botar a cabeça no lugar, meu amigo. Você é muito estressado, né? Você deu uma cotovelada em Dodô num jogo que o Paulo Sérgio perdeu o pênalti. Cara, pelo amor de Deus, velho. Coloca a tua cabeça no lugar, bicho. É sério. Olha, fazendo dupla de zaga ali com ele, Eurico Lima. Aí, mais avançado, né? O Israel pela direita, Alex Juan pela esquerda. Os volantes, Balotelli, Pedro Favela. E mais à frente, ali, Patrick Alain, William Júnior. E lá, no ataque, Quirino e Renato ou Vitinho. Mas eu creio que vai ser o Renato mesmo para esse duelo contra a equipe. Renato jogou na partida passada. O treinador revelou que ele teve uma febre no meio de semana e mesmo assim foi para o jogo. Eu lembro de ter relatado durante a transmissão que a torcida estava cobrando muito do Fábio Cortez. E aí estava rasgando o verbo contra ele. E ele falava o seguinte, para colocar o Renato em campo. O Renato até entrou, tá? Foi bem razoável. Mas estava voltando de lesão e assim,
Se não me engano, foi o segundo jogo pós-lesão. E também teve essa situação da gripe, uma virose que ele teve. Então, vamos ver como é que vai ser a adaptação. Então, por essa razão, acho que o Renato é que vai ser titular no jogo de logo mais. Quem apita a partida, a confusão da arbitragem, é o mineiro Paulo César Zanovelli, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Fábio Pereira. O Eduardo Gonçalves da Cruz é de Mato Grosso e o Fábio Pereira é de Tocantins, tá? O quarto árbitro é a Thaís Lane de Melo, FIFA de Sergipe. O VAR é o Pablo Ramon Gonçalves e o AVAR é o Clériston Clay. Que nome, viu? Clériston, isso mesmo. Clériston Clay. Ele é do Sergipe, tá? Então a arbitragem já está definida, está escalada para esse duelo. É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. Fiz um pré-jogo longo porque merece, né? É um clássico. Um clássico. Por sinal, deixa eu passar aqui os números desse clássico, rapaz. Esse é o clássico de número 38, tá? Até o momento, 500... Oh, esse é o clássico de número 538, tá? Até o momento, 537 clássicos entre essas duas equipes. 75 vitórias para o Náutico, 59 empates e 203 derrotas aí do Timbu, né? O gols marcados, o Náutico marcou 747 gols e sofreu 826 gols. Total de gols marcados nesses 537 clássicos, né, entre Santa Cruz e Náutico, 1.576 gols marcados. Os dados, né, importantes que a gente traz aqui. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e até qualquer hora. Deixe seu resultado, o seu placar e concorda comigo sim ou não. Quem vai vencer essa partida? Para mim, o Náutico é favorito, tá? Mas favoritismo não ganha jogo. Ser favorito é uma coisa, vencer o jogo é outra, totalmente diferente. É isso, galera. Aquele abraço e até qualquer hora. Fui.